dos Reis, capítulo 5, a partir do primeiro verso até o 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do verso 1 até o versículo 14. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era o que, igreja? Herói de guerra. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Tem profeta aqui? Amém ou não? Tem profetisa aqui? Então pega essa palavra aqui, tá bom? Verso 4, então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que lhe dizia: então logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Tem profeta aqui? Amém? Então deixa vir, amém ou não? Verso 9. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farva, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai bom, é estar neste lugar porque a tua presença está aqui.
Bom é saber que a tua palavra foi aberta e lida. E bom é saber que enquanto líamos e ouvíamos a tua palavra, o Senhor já começou a fazer a obra no coração de muitas pessoas neste lugar. Por isso, o Espírito Santo continue a mover-se no nosso meio, dando-nos sensibilidade à voz do Espírito Santo, para que possamos não só compreender a palavra que será pregada, mas que possamos dar uma resposta de fé diante de tudo aquilo que ouvimos. Fala, Deus, é o meu clamor, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero falar esta noite sobre caminhada da fé. Quando a gente olha para esse texto, e eu quero que você entenda esse texto, mesmo que você já o conheça e já tenha lido ele muitas vezes, eu quero que você entenda que a história de Naamã é uma história que se assemelha muito com a nossa história. Quando eu penso nessa história, num sentido geral, não focando na enfermidade propriamente dita de Naamã, mas focando justamente nos passos que ele deu, na direção que ele tomou, eu entendo que a história de Naamã é uma caminhada da fé. Por quê, pastor? Porque esse homem, ele tem uma enfermidade que para a época não tinha cura. A enfermidade de Naamã, que era a lepra, o destinava a viver uma vida completamente isolada da sociedade, da família, das pessoas, porque era uma enfermidade que ia se agravando a cada dia até a morte do indivíduo. Humanamente falando, para Naamã não havia o quê? Esperança. Mas ele recebe uma palavra, ele começa uma caminhada da fé. Ele começa a ir em busca da sua cura, sabendo que, humanamente falando, não tinha cura para ele. Vocês estão entendendo isso aqui? É muito importante que você entenda o contexto, para que você possa fazer aplicações para a sua vida. Então, numa caminhada da fé, precisamos dar alguns passos. E nós vamos aprender aqui com Naamã os passos que ele deu, para que no final ele tivesse a pele como de uma criança, para que ele pudesse olhar para a sua pele, para a sua carne, e ver, um milagre aconteceu, porque eu caminhei pela fé, porque eu dei passos de fé, então eu alcancei a minha vitória. Eu quero dizer para você que entrou aqui essa noite, se você tem fé, e se você der os passos certos, nessa caminhada da fé, a sua vitória, ela não vai chegar, ela já chegou em nome de Jesus. Então, numa caminhada da fé, nós precisamos em primeiro lugar de humildade. Guarda isso no seu coração. Porque se você entender esse passo, se você der esse passo, e eu profetizo que você vai dar esse passo essa noite, você está caminhando justamente para a sua vitória, para a sua bênção, para a sua conquista, para aquilo que você está buscando. É interessante que Naamã, ele ouviu a serva e ele ouviu os servos. É muito importante que você entenda a posição desse homem. Esse homem não era qualquer homem, apesar de leproso, ele tinha uma posição. Ele era o comandante do exército do rei da Síria. Ele era visto como um homem imponente, como um homem que verdadeiramente tinha sobre ele, no seu currículo, vitórias em batalhas, em conquistas. Ele voltava de uma guerra, ele voltava de uma batalha como um vencedor, como aquele que guiou o exército do rei da Síria para a vitória, para a conquista. Ele não era um homem qualquer, ele era bem visto ali no seu país, no meio do seu povo. Como o texto que nós lemos, ele era um herói de guerra. Então entenda a posição desse homem. Esse homem não era qualquer um, mas ele escuta uma escrava hebreia.
que lá nenhuma das conquistas em Israel trouxe como prisioneira essa menina e botou na casa dele para ser criada, para ser serva na casa dele. E essa menina libera uma palavra lá dentro, ele escuta. E depois ele vai ouvir os servos dele na caminhada. Eu fico pensando que por um momento de orgulho de Naamã, quase que ele perde a bênção que Deus tinha para ele. Ele se exaltou. Mas aí ele ouviu e se humilhou e foi curado. Diga amém. Vamos ler os versos de 10 a 12? Põe aqui para mim, por favor. 10. Diz assim: Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou como, igreja? Indignado. E ele fez o quê? Se foi. Porque ele começa a pensar: peraí, um homem como eu, os rios que tem lá na minha terra são muito mais limpos e puros do que esse. Eu estava esperando que o profeta, o homem de Deus, viesse, invocasse o seu Deus, tocasse no lugar leproso, e eu seria curado. Mas o cara nem vem, nem me recebe. Então ele se enche de orgulho, ele levanta o nariz, ele empina o nariz, e ele simplesmente se vai. Como diz aqui no final do verso 12, ele deu meia volta e foi embora muito irritado. Quase que ele perde a bênção dele. Quase que ele deixa de ser abençoado por causa deste orgulho e dessa exaltação que ele teve. Mas aí ele ouviu quem? Os seus servos. Porque no verso 13 vai dizer justamente isso. Pai, porque é assim que eles tratavam, eles tinham tanto respeito por ele. Se o profeta viesse aqui e pedisse um negócio difícil para você, você faria? É lógico, eu quero ser curado. Então ele te pede um negócio tão simples, por que você não faz? E aí ele se humilha, aí ele ouve os servos, e aí ele realmente alcança justamente a bênção que estava sobre eles. Presta atenção, muitas vezes nós agimos como Naamã. Nós oramos, nós jejuamos, nós vamos ao monte, nós fazemos campanhas, amém ou não? Nós nos dedicamos tanto, mas não nos humilhamos. Nós muitas vezes chegamos até numa caminhada de fé, reconhecendo e esperando receber algo de Deus por aquilo que estamos fazendo, oração constante, jejum. É o tempo que nós estamos vivendo como igreja, jejuando para o retiro de vida vitoriosa e para a construção do novo templo. Nós estamos nos quebrantando diante do Senhor, nós estamos vindo aqui 3 vezes ao dia, em oração, em busca, em quebrantamento, buscando algo do Senhor. Muitas vezes você está jejuando e orando por algo que você quer alcançar, que você tem buscado muito e colocado muitas vezes diante de Deus. Muitas vezes nós estamos nessa direção, mas presta atenção no que eu vou falar, não nos humilhamos. Como assim, pastor? É como se nós disséssemos: Senhor, restaura meu casamento, mas eu não reconheço o meu erro, porque o meu casamento está mal do jeito que está e perto de uma separação. Eu só quero que Deus restaure, mas eu não me humilho para reconhecer que eu estou errado. Eu não chego para minha esposa e peço perdão para ela, mas eu quero que Deus restaure. Senhor, abre essa porta aqui para mim, mas eu não me humilho, eu não quebranto, eu continuo na minha posição, eu não peço perdão ao Senhor, porque talvez essa porta ainda está fechada por causa do meu orgulho, do meu erro, mas eu quero porta aberta.
como nós acabamos de cantar, portas abertas. Como é o ano que nós estamos vivendo de portas abertas. Eu quero isso, mas eu não me humilho, eu não reconheço o meu erro. Mas eu continuo no meu orgulho, me achando melhor. Muitas vezes eu quero uma cura, mas eu não me humilho. Eu não me quebranto diante do Senhor. Muitas vezes eu quero o meu filho de volta na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Eu quero ver o meu filho livre das drogas, livre desse mundo perdido, mas eu não reconheço o meu erro, eu não me humilho. Muitas vezes eu quero fazer a leitura aqui do texto e ela não vem. E aí eu fico bravo com os meninos lá em cima, mas eu estou pedindo perdão para vocês. Porque às vezes os nossos recursos falham, então a culpa não é deles. Entenderam isso, irmãos? Perdoa, filhos. A gente vai melhorar para ajudar vocês. Mas eu quero muitas vezes alguma coisa, mas eu não me humilho. Eu não reconheço o meu erro. Eu não reconheço as minhas falhas. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Estamos numa caminhada de fé, mas falta humildade muitas vezes em nós. Uma caminhada da fé, ela precisa ser em humildade. O que você espera receber do Senhor? Qual é a bênção que você está buscando em Deus? Aonde você precisa se humilhar? Em que momento você precisa se voltar para o seu esposo, para a sua esposa e pedir perdão para ele e para ela? Em que momento você precisa se voltar para o seu filho, para a sua filha e pedir perdão para eles? Em que momento você precisa se voltar para os seus pais e pedir perdão para eles? Em que momento você precisa se arrepender e entender que precisa descer, filho? Porque é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, amém? Se o Senhor olhar para o seu coração e ver um coração quebrantado e contrito, Ele vai derramar bênção sobre a sua vida, Ele vai te dar vitória nessa sua caminhada da fé. Olha para dentro de você. Comece a pensar nisso. Eu vejo Naamã dando essa caminhada da fé. Eu vejo ele ouvindo uma criada. Eu vejo ele ouvindo os servos que ele levou para acompanhar. Quando ele está decidido a ir embora, dar meia volta. Mas quando ele se humilha, ele consegue realmente avançar para a vitória que estava diante dele. O segundo passo para uma caminhada da fé é coragem. Mergulha 7 vezes. Não foi essa a palavra do homem de Deus? Vai lá e manda ele mergulhar 7 vezes. Sabe o que eu vejo aqui? Que é preciso coragem para ver e agir quando não é comum. O camarada sai do seu país, vai para um outro país, que poderia correr risco, porque a Síria estava sempre em guerra, principalmente contra Israel. Mas ele vai, ele tem coragem, eu vou lá. E aí é dito para ele, mergulha 7 vezes. Que bobagem é essa? Que besteira é essa? Por que eu vou mergulhar 7 vezes? Mas ele teve coragem para fazer algo que não era comum, era incomum. No mundo em que nós vivemos, no tempo em que estamos vivendo aqui, ou você vive ou procura viver no sobrenatural, ou você realmente não vai ver. Filhos, essa obra que Deus nos lançou o desafio de construir um novo templo, adquirir uma área e começar a pagar essa área o ano que vem, que não é barato. Tem que ter coragem. Quantos entendem isso? É uma caminhada da fé, filho. É interessante que Naamã estava condenado a viver leproso todos os dias da sua vida. Não havia cura na época para a sua enfermidade, não havia cura. Mas mesmo assim ele teve coragem de ir.
Mesmo assim ele teve coragem de se arriscar, mesmo assim ele teve coragem de mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele foi impulsionado, a caminhada da fé fez com que ele se enchesse de coragem, de que ele não recuasse diante da possibilidade de ser curado. Ele não se deixou intimidar, ele não se acovardou, ele se encheu de coragem e foi em busca da sua bênção. A palavra de Deus para você essa noite é o seguinte: por que você está com medo? Por que você não avança em mim? Por que você não vai em busca da sua vitória? Por que o medo está te paralisando? Por que você está travado, está travada nesse tempo? Coragem! Quantos olham para os seus problemas e já vão logo declarando: para mim não tem mais jeito, o meu caso não tem solução, e se enche de autocomiseração e abaixam a cabeça e andam para baixo o tempo todo. A pessoa que tem medo de dar passos de fé em direção ao Senhor, muitas vezes ela se rende ao seu problema e começa a andar cabisbaixo, triste, amargurado. Você chega perto da pessoa: tudo bem? Tudo bem. Tudo bem nada. Quem está tudo bem levanta a cabeça, abre um sorriso e diz: vai tudo bem. Sabe por que vai tudo bem? Não é porque eu não tenho problema, vai tudo bem porque Deus está comigo. Vai tudo bem porque o meu Deus é maior do que o problema que eu estou enfrentando. Vai tudo bem porque eu já entreguei nas mãos do Senhor a minha luta e eu sei que Ele está lutando por mim. Vai tudo bem por isso. Coragem para declarar quem você é no Senhor. Coragem para declarar que as promessas que foram liberadas, elas vão alcançar a sua vida no tempo certo. Coragem para continuar a caminhada da fé. Interessante que Pedro, quando ele anda sobre as águas, isso aqui é tremendo. Estavam todos ali no barco e Jesus vem andando sobre as águas. E eles ficam apavorados, todos eles com medo. É um fantasma, é um fantasma. E aí Jesus vai dizer: não, sou eu. E aí Pedro se enche de coragem e diz: se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas. Meu Deus, que coragem foi essa? O que Pedro faz? Depois que Jesus diz: vem Pedro, pode vir. Ele põe o pé para fora do barco, pisa na água e não afunda e começa a andar. Diga glória a Deus. Os outros ficaram dentro do barco, porque tiveram medo. Você sabe que às vezes a gente pega essa história aqui e fica focando só em Pedro afundando, mas não foca nele andando sobre as águas? Viu lá? Afundou. Peraí, mas ele andou, filho. Foca nisso. O que aconteceu com Pedro? Entenda uma coisa aqui. Ele está olhando para Jesus, cheio de coragem, andando, indo em direção ao seu mestre. Um ventinho passa aqui, ele resolve olhar para baixo, resolve olhar para o lado. Quando ele tira o foco de Jesus, ele começa o quê? A afundar, verdade ou não? Mas quem estava lá com ele? Jesus. Pegou ele pela mão, colocou ele de volta em cima da água, e os dois foram caminhando sobre a água e entraram no barco. Aleluia! Isso é tremendo, isso é coragem. Entenda uma coisa, guarda isso no seu coração. Jesus estava lá e o segurou pela mão e foi com ele até o barco em segurança. A palavra de Deus para você é: coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Jesus, Ele está com você, a sua vitória vai chegar. Ele está com você. Tenha coragem, acredite, deposite a sua fé no Senhor e creia que já deu certo. Creia que a sua vitória já está muito perto de você alcançá-la.
Terceiro passo para uma caminhada da fé é perseverança. Entenda uma coisa, não pode ser um, não pode ser dois, não pode ser três, não pode ser quatro, viu? Não pode ser cinco, não pode ser seis, tem que ser 7 mergulhos. 7 é o número da perfeição. Quando nós recebemos uma ordem, uma direção de Deus, eu não posso dar 1 mergulho, se a ordem era dar 7. Eu não posso dar 6 mergulhos, se a ordem era 7. Eu preciso obedecer exatamente como foi dito para eu fazer. Eu preciso perseverar. Muitas vezes eu dei até 1 passo, dei até 2 passos, dei até 6 passos. E aí quando eu estava perto de receber a minha bênção, eu recuo, eu não persevero. Eu não avanço. Eu me encho novamente de medo, de covardia. Eu começo a dizer, não tem jeito. Já estou orando há tanto tempo e nada acontece. Parei de orar, desisti. Muitos param antes de alcançar a bênção. Já aprendemos aqui que precisamos bater dia e noite, noite e dia, dia e noite, sem cessar, até a porta abrir. Aprendemos ou não aprendemos? Nós precisamos continuar batendo, nós precisamos continuar perseverando. Nós estamos orando e contribuindo pela construção do novo templo. Vamos fazer isso até os nossos olhos contemplarem a obra pronta, amém ou não? Entenda isso. Nós estamos orando, nós estamos contribuindo, e nós não vamos parar de fazer isso. Nós vamos continuar depositando as nossas ofertas, dobrando os nossos joelhos, batendo nessa porta, até os nossos olhos contemplarem aquele templo pronto, e nós lá dentro adorando, exaltando, bendizendo e glorificando ao Senhor. Falei aqui na oração das 6 horas, que a obra que nós vamos fazer ali não é obra para homens, é para Deus, e não é pequena, é grande, o desafio é gigantesco. E nós como igreja, precisamos suspirar e ter um gemido por essa obra. Nós precisamos olhar para a mesma direção, focar na mesma direção. Esse não é um tempo de dividir ofertas, entende isso? Essa oferta aqui eu vou dar para o templo, mas essa aqui eu vou dar para outra coisa. Não, filho, hoje nós como PIB, Primeira Igreja Batista, nós temos que estar olhando para a mesma direção, com o mesmo propósito, porque é nessa unidade que Deus vai fazer. Nós precisamos dar ofertas generosas. Pastor, o que é uma oferta generosa? É uma oferta além daquilo que eu particularmente posso dar. Quem está entendendo isso aqui? Aí alguém fica preocupado, pastor, mas eu sou muito pequeno e limitado. Você sabia que Deus é aquele que olha o nosso coração quando ofertamos? Quando você sai do seu lugar e vem à frente, ou vai no gasofilácio, ou você vai ali para o QR Code do Pix, do PicPay, você acha que Deus está preocupado com a quantidade ou o valor da sua oferta? Ele está olhando para o seu coração. Se você tiver um coração generoso para ofertar, Ele vai derramar mais sobre a sua vida, para que você continue ofertando generosamente. Mas é preciso o quê? Perseverança. Tem muita gente que vem e traz uma oferta até expressiva, generosa, e para. Essa é a obra para muitos anos. Então você tem que colocar diante do Senhor quanto que Deus tem com você para essa obra mensalmente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou anualmente.
E ela tem que ser um desafio para você. Tem que ser um desafio para mim, para cada um de nós. E eu tenho que perseverar nisso até ver a obra pronta. Você que parou, ou está pensando em parar, a palavra de Deus para você é: persevere. E agora eu não estou falando só de oferta, estou falando em qualquer área da sua vida. Naquela sua oração, naquele seu clamor, naquela sua busca. Você vinha perseverando, mas está pensando em parar, em desistir. Está pensando em recuar. A palavra de Deus para você é: persevere. A sua vitória está muito perto de chegar, está muito próximo. Eu quero caminhar para a conclusão dizendo o seguinte, que estamos debaixo de uma promessa, amém ou não? Eu quero que você acompanhe comigo essa promessa que nós estamos debaixo. João, capítulo 14. A partir do verso 12. João 14, 12. Agora acendeu aqui. É só liberar perdão que funciona. Obrigado por vocês terem me perdoado, tá? Se vocês não tivessem perdoado, não ia acender aqui não. Diz assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Dê um glória a Deus aí. Jesus está dizendo isso. E quando você lê na palavra, repetindo a palavra em verdade, há uma ênfase nisso, para que chame sua atenção, para que você se prenda a isso. Jesus está dizendo: o que eu estou falando é verdade, pode acreditar, que vocês vão fazer as obras que eu faço, e vão fazer obras ainda maiores, amém? E aí, ele vai dizer: porque eu vou para junto do Pai, 13, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, 14, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tudo o que pedirem, coisas maiores. Na realidade, quando você pega esse texto do que Jesus está dizendo, e quando nós voltamos para o texto ali de Reis, e quando nós entramos nesse texto, nós conseguimos ver no verso 7 e verso 8 de 2 Reis, capítulo 5, vamos ver, verso 7 e 8, o ministério já pode vir, tá? Estou na conclusão já. 2 Reis 5, 7 e 8, vamos nessa fé, nessa pegada. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, o que o rei fez? Rasgou as vestes. Está doido esse povo. Tem alguma coisa nesse sentido. Por acaso eu sou Deus? Ele vai dizer. Para que alguém mande alguém aqui para que eu possa curá-lo? Então ele rasgou as suas vestes em sinal de medo e diz: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Aí começa a se encher, de coisas. Vamos lá no verso 8. Mas quando Eliseu, homem de Deus, tem homem de Deus aqui? Tem mulher de Deus aqui? Olha só, hein? Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou dizer ao rei. O que ele manda dizer? Porque o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Deixa vir os enfermos, deixa vir os leprosos, deixa vir os paralíticos, deixa vir os oprimidos por Satanás, deixa vir todos aqueles que têm alguma necessidade,
porque eles vão saber que tem profeta, tem homem e mulher de Deus neste lugar, e eles serão alcançados. Nós estamos numa caminhada da fé, filhos. Quando você entregou sua vida a Jesus, quando você realmente entrou para fazer parte desse povo santo, esse povo escolhido, que será arrebatado daqui a pouco. Meu Deus, eu estou aqui ainda? Vocês estão me vendo? Eu também estou vendo vocês. Então não foi né, agora não, né? Mas seremos, daqui a pouco. Mas enquanto não somos arrebatados, filho, as pessoas virão, deixa vir até nós. Certamente essa noite tem gente aqui dentro, e muita, não é pouca não, que entrou aqui, porque sabe que tem homem e mulher de Deus neste lugar, e sabe que Deus está no nosso meio, e sabe que o nome dele será glorificado, porque nós veremos coisas maiores aqui essa noite. Nós vamos fazer coisas maiores na vida de todos aqueles que entraram aqui buscando em Deus alguma coisa. Então, Naamã saiu para uma caminhada da fé com humildade, coragem e perseverança. Por isso que ele voltou com a bênção dele. Ele saiu numa caminhada da fé, se humilhou quando precisou, teve coragem quando precisou e perseverou quando precisou. Caminhada da fé tem que dar esses passos. Às vezes você até saiu numa caminhada da fé, mas faltou humildade. Às vezes você até saiu numa caminhada da fé, mas faltou coragem. Às vezes você até saiu numa caminhada da fé, mas faltou perseverança. Não pode faltar nenhum desses passos. Quantos estão dispostos a começarem essa caminhada da fé com humildade, coragem e perseverança, pelo seu casamento, por sua família, pelos seus filhos, por sua empresa, por sua vida financeira, por uma cura na sua vida? Quantos estão dispostos? Feche seus olhos, curve a sua cabeça agora. O Espírito de Deus está aqui. Esse é um tempo do Senhor para você. Esse é um tempo de você realmente entrar nessa caminhada da fé, aonde você precisa se humilhar, a quem você precisa pedir perdão, a quem você precisa reconhecer que tem errado com Ele. Se tem alguém aqui essa noite que entende que a presença do Senhor está neste lugar, e que entende que precisa dar um passo de fé na direção do Senhor, pelo seu casamento, por sua família, pelos seus filhos, por sua empresa, por sua vida financeira, por sua cura, enquanto adoramos a presença do Senhor neste lugar, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Isso é um tempo de entrega, é um tempo de dar passos de fé, é um tempo de entender que o Senhor é aquele que quer te abençoar, quer te dar vitória esta noite. Sai do seu lugar. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Quebrante-se, humilhe-se, tenha coragem, persevere. A sua vitória, a sua bênção está chegando. Creia, creia, creia. Adore, igreja, adore, igreja. És tudo para mim. És tudo para mim. És tudo para mim. Senhor, és tudo para mim, és tudo para mim, és tudo para mim, Senhor. Posso sentir tua
presença. Estás aqui, posso sentir tua presença. Tu és Senhor, tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor, tu és Senhor da minha vida. És tudo para mim,
eternamente, ó Deus, abençoados, e saberão que foi o Senhor que fez. Assim como Naamã voltou para o seu país, totalmente curado, com a bênção que ele foi buscar, eu libero os teus filhos para voltarem para suas casas, com a cura e com a bênção que vieram buscar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Abraça esse irmão, essa irmã, diga uma palavra de Deus para ele, para ela. Depois vocês podem voltar aos seus lugares.